Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos resolver a prova do Colégio Naval de Acesso 2020. A prova de Acesso 2020, ela tá bem simples, tá? E a gente vai ter algumas coisinhas, como separação de mistura, alotropia, tem que lembrar de balanceamento de equações, então é aquela parte da química bem básica. Então, pessoal, aqui só mesmo para vocês saberem, né? Vamos fazer aí a prova de Química do Colégio Naval 2020, tá? Eu sou a professora Anne, sou engenheira química e faço mestrado em engenharia de materiais, tá? Então vamos lá. Aqui nós vamos ter, vou compartilhar com vocês, né? A prova do Colégio Naval, né? De 2020. Questão 45. Considere as seguintes misturas: enxofre em pó e lascas de ferro, água e sal de cozinha, sangue humano, que tem glóbulos vermelhos e plasma. Assinale a opção que permite, respectivamente, a separação das misturas assim. Beleza. A separação magnética, ela seria capaz de separar o enxofre em pó e lasca de ferro? Sim. Porque o que acontece? A gente vai ter um pó ali de enxofre, né? Todo misturado com lascas de ferro. E o ferro, essa separação magnética nada mais é do que a gente usar ímãs. Então, a gente vai utilizar ímãs, vai colocar o ímã ali, e o ímã, quando a gente passar o ímã por cima da mistura, simplesmente as lascas de ferro vão se grudar no ímã que vai estar ali, né? Que vai estar passando por cima da mistura. Então, seria capaz sim. Daí ele pergunta: a destilação fracionada é possível eu fazer essa separação entre água e sal de cozinha? Até seria possível, porém não é o mais utilizado, né? Porque destilação fracionada é utilizado para petróleo, é uma coisa mais, digamos assim, que tu precisa ter uma certa quantidade de misturas e tu vai fazendo por temperaturas ali, várias coisas. Então, eu resolvi aqui mostrar um pouquinho para vocês, né, de como que a gente poderia separar essas misturas. Então, eu vou dar imagens aqui e exemplos práticos para isso, beleza? Então, vamos ver um pouquinho, né, de cada coisa. Aqui, por exemplo, na destilação simples, o que que vai acontecer? Nós vamos ter aqui um bico de Bunsen, né? Que é o que vai aquecer a minha mistura até o líquido entrar em ebulição. Então, por exemplo, se eu coloco aqui água e sal aqui dentro, né? Tem que ser uma mistura sólido e líquido, né? Ou líquido sólido, tanto faz. E então eu vou aquecer até o meu líquido entrar em ebulição. O que acontece? A água entra em ebulição a 100 graus Celsius. Então, quando chegar nessa temperatura, ela vai começar a entrar em ebulição, o vapor dela vai subir, vai passar pelo condensador. O que que acontece nesse condensador? Ele é um tubo, só que o que acontece? Ele tem tipo como se fosse uma mangueira assim por dentro, não sei se vocês conseguem ver aqui na figura. E por fora dele tem uma outra entrada de água que vai por fora dessa mangueira que resfria. Então, na hora que o líquido tiver, o vapor de água estiver subindo, ele vai ser condensado. E daí o vapor vai voltar ao seu estado líquido, que é onde ele vai estar, ele vai ser recolhido, né? Ou seja, aqui dentro nós teríamos água, né? Que a gente chama de destilado, que é o líquido. E aqui a única coisa que iria sobrar seria a parte sólida. Ou seja, a água e o sal, nós poderíamos simplesmente separar os dois, né, por um processo de destilação simples, beleza? E então, aqui a gente tem um pouco da destilação fracionada. Qual é a diferença entre a destilação simples e a fracionada? A única coisa diferente é que nós vamos ter uma coluna de fracionamento, né? Aqui, como vocês podem ver, a gente só tem mesmo o condensador normal e o líquido sobe e vai direto para o condensador. E aqui nós iríamos colocar, né, essa coluna com mais obstáculos para o líquido, né, para o vapor aqui, quando o líquido começasse a entrar em ebulição, começasse a subir, e o líquido com menor ponto de ebulição iria vencer todos os obstáculos, isso na temperatura 1. Então, na temperatura 1, eu iria ter um destilado, depois eu iria para outra temperatura,
E aí eu ia ter outro destilado e assim por diante. Por isso que nós chamamos que é destilação fracionada, que seria em fração, ou seja, vai parcelado, né? Não vai ser de uma vez só, como na destilação simples. E outra coisa, lá na questão, né, a gente já sabe que ele quer que a gente separe também, né? Ele pediu que a gente fizesse a separação de enxofre em pó, água e sal de cozinha. Então, a gente sabe que o enxofre em pó e lascas de ferro a gente consegue por separação magnética. Água e sal de cozinha por destilação simples. E o sangue humano, como é que a gente separaria? Outra coisa, o sangue humano, para fazer o processo de separação, ele já existe, né? Que é quando a gente vai fazer o exame de sangue e tudo mais. E a gente faz numa centrífuga. O que é uma centrífuga? Nós vamos colocar, não sei se vocês, acho que vocês conseguem enxergar bem aqui, né? Nós colocamos aqui o sangue, tá? Dentro aqui de um tubo e coloca dentro dessa centrífuga com vários compartimentos. E essa centrífuga ela vai fazer igual uma máquina de lavar. Ela vai girar, girar, girar até o sangue ficar assim, ó, desse jeito aqui, como vocês estão vendo na imagem. Ele vai ter um processo de separação, tá? Então, a resposta, nesse caso aqui, tá? Seria separação magnética, destilação simples e centrifugação. Seria a letra E. Questão 46. Como é que ficaria a questão 46? Diz assim: o diamante é um cristal de alto valor agregado. Sua composição química é similar à do grafite, utilizado em lapiseiras e lápis escolares. Qual o nome do fenômeno em que o mesmo elemento químico pode originar duas ou mais substâncias simples diferentes? Ele pergunta: atomicidade, Avogadro, estrutura cristalina, alotropia, covalência. Bom, aqui eu quero que vocês saibam, tá? Que sempre, quando ele fizer uma pergunta desse tipo, sempre, eu tenho diamante com, assim, ele tem o fullereno, existe o fullereno, o diamante, existe grafite, existe vários tipos de átomos, assim, que tem, né, um valor agregado e tudo mais, com composição química similar, só que não é a mesma coisa. Por exemplo, O2 e O3, eles têm a composição química similar, é só composto por oxigênio, só que os dois, eles não vão ser a mesma coisa, tá? Aí, qual é o nome desse fenômeno, tá? Que o mesmo elemento químico pode originar duas ou mais substâncias. Sempre vai ser alotropia. A alotropia vai comandar isso daí, né? Todas as vezes que a gente tiver substâncias similares, né? Só que com composições químicas diferentes. Se você for ver, a composição vai ser totalmente diferente, tá? É a alotropia. E na questão 47, vamos ver. A chuva ácida é causada por reações químicas que acontecem entre os gases poluentes, sobretudo o SO2 e o SO3, dióxido de enxofre e trióxido de enxofre, liberados na atmosfera e o vapor d'água. Como consequência, há a formação de ácidos, conforme as seguintes reações. Daí aqui ele quer saber o seguinte: o nome dos ácidos formados nas reações 1 e 2, respectivamente, são. Daí a gente entra em nomenclatura de ácidos. O que vai acontecer aqui? Na parte de nomenclatura de ácidos, deixa eu ver se está compartilhando a tela. Tá compartilhando. Bom, nós temos ácidos que são os simples, né? Que a gente chama de hidrácidos, que só é a gente colocar ácido no início e íco no final, hídrico, né? Depende muito. Por exemplo, é porque já é mais de costume, né? Tu olha o HCl, é ácido clorídrico, mas tem outros tipos de ácido, como os oxiácidos. Os oxiácidos, eles vão ter oxigênio em sua composição, e daí fica um pouco mais, digamos que, difícil, mas na realidade não é tanto assim. Por exemplo, o ácido carbônico, ele é H2SO3, né? Então, o que acontece? Eu sei que sempre que tiver o H do lado esquerdo, ali na minha substância, ela vai ser um ácido. Então, eu já coloco o ácido na nomenclatura.
Daí, como eu tenho o carbonato aqui, eu vou colocar carbon. Só que eu sei que é um ácido, então qual é a terminação? Eu colocaria ico no final. Só que aqui o ácido carbônico ele não tem H2CO2, ele só tem um H2CO3, ele não vai mudar, né? Ele só é um oxiácido normal. Só que tem substâncias que formam dois oxiácidos, como é o exemplo do ácido sulfúrico e do ácido sulfuroso. E aqui nós vamos ter a resposta da nossa questão. Quando o elemento tiver um NOx maior, eu vou colocar ico. Quando ele tiver um NOx menor, eu vou colocar oso. Ou seja, aqui no H2SO4, o NOx é maior. O NOx dele é mais 6, tá? Aqui. Então, ele seria o ácido sulfúrico. E aqui, como é um NOx menor, eu colocaria oso. Então, H2SO3, ácido sulfuroso. Então, essa seria a resposta da nossa questão. Aqui no caso. Não preciso, só preciso mudar aqui. Então, seria, né, ácido sulfuroso, né, e ácido sulfúrico, tá? Então, vamos lá. Agora, vamos para a questão 48. Na questão 48, nada mais é, né, que reações de neutralização representadas. Só que aqui ele pergunta, os coeficientes que correspondem às letras x, y e z são, respectivamente, tá? Aqui, o que nós vamos fazer, conseguimos fazer aqui, né? A gente tem que fazer o balanceamento da equação. O que vai acontecer aqui? A gente tem simplesmente H2SO4, COH2, Ca, tá, beleza. A quantidade de hidrogênio que eu tenho desse lado, eu tenho que ter desse. A quantidade de oxigênio que eu tenho desse, eu também tenho que ter desse outro lado. Reagentes igual à quantidade de produtos. Então, tá. Sabendo disso, eu vou olhar aqui a quantidade de hidrogênio que eu tenho desse lado. Eu tenho 2 aqui e eu tenho 2 aqui. Ou seja, eu tenho 4, né, átomos de hidrogênio desse lado. E de oxigênio, quantos eu teria? Eu tenho 4 aqui e eu tenho 2 aqui. Ou seja, eu tenho 6, né, hidrogênios, oxigênios, na verdade, desse lado. 4 hidrogênios, vou até colocar aqui. E 6 oxigênios desse lado, tá? Aí, o que vai acontecer? Aqui, eu já possuo 4 oxigênios, né? E aqui eu tenho só 1, né? O que eu vou fazer para que eu tenha 2 hidrogênios aqui, né? A mais, né? Porque aqui eu só tenho 2. Aí desse lado eu tenho 4. Eu vou ter que multiplicar isso daqui por 2. Então, meu x valeria 2, que ficaria no total exato. 2 vezes 2 do hidrogênio daria 4 hidrogênios. Ficaria balanceado. 2 oxigênios aqui, mais 4 daqui, ficaria 6. Então, ficaria ok, tá? Então, meu x seria 2. Beleza, então com isso a gente teria a letra A, a letra B e a letra C, né? Para escolher, mas ainda não terminou a questão. Daí eu venho aqui para a segunda opção, HCl mais AlOH3. E aqui, beleza, mesma situação, ele quer ir no H2O e também aqui no HCl, né? Beleza. Então, eu vou olhar aqui, eu tenho HCl aqui, só que desse outro lado do Cl3, eu tenho aqui um 3, né? Eu já tenho 3 aqui. Então, eu sou obrigada a colocar um 3 bem aqui, ó, no lugar do Y. Justamente porque o que vai comandar aqui é o meu halogênio, né? Da família lá dos halogênios, que seria o cloro. Então, para eu ter 3 cloros aqui, eu vou ter que colocar aqui, ó, 3. Com isso, eu vou ter 3 hidrogênios aqui, com 3 hidrogênios aqui, eu teria 6 hidrogênios, né? Desse lado. E a quantidade de oxigênios ficaria 3, né? 3 oxigênios desse lado aqui. Tá. Com isso, eu desse lado teria 2 aqui e só 1, né? Com isso, a única coisa que eu tenho que fazer é multiplicar esse H2O por 3. Por quê? Porque se eu multiplicar aqui 3 vezes 2, daria 6 hidrogênios.
E 3 vezes o 1 daria 3 oxigênios, ou seja, ficou balanceado. Então, o meu X é 2, o meu Y é 3 e o meu Z é 3, né? 2, 3 e 3. Seria a letra C, tá? Beleza, agora eu vou limpar tudo. E vamos lá, para a questão de número 49. Tá. Tá. Então, a gente parou na questão de número 49. Eu peguei a questão e colei aqui no Paint, né, para ficar melhor para resolver. O que vai acontecer aqui? Essa questão ela vai envolver número de massa, número atômico e número de nêutrons. Então, eu coloquei aqui para a gente se situar, né? Aquela fórmula que é número de massa igual ao número atômico mais número de nêutrons. Que é essa fórmula aqui, A igual a Z mais N. E eu separei aqui, como eu vi que tinha 3 átomos, o átomo A, B e C genéricos, eu separei eles aqui, coloquei A, B e C, ó. E aqui em cima eu coloquei número de massa, número atômico, nêutrons e a quantidade de elétrons. Porque à medida que nós vamos lendo os assuntos, a gente vai inserir as informações aqui nessa tabelinha, né, que a gente vai montar, tá? Então, vamos lá. Aqui, ele fala que a gente possui, né, os átomos genéricos A, B e C. Sabe-se que o número de massa de A é igual a 101. Beleza, ele já me deu o número de massa de A. O número de massa de C é 96. Então, 96 aqui. O número atômico de B é 47. Tá, ele me deu 47 aqui para o número atômico de B. Além disso, tem-se o conhecimento de que A é isóbaro de B. Quando ele fala que é isóbaro, é porque o número de massa é igual, tá? Então, o número de massa de A é igual ao número de massa de B, ou seja, aqui também vai ser 101. E ele diz assim, o B é isótono de C. Quando ele fala o B é isótono de C, significa que a quantidade de nêutrons do B, né, aqui de nêutrons, vai ser igual para C. Com isso, a gente consegue colocar na fórmula, né, essa fórmula aqui, A igual a Z mais N, consegue achar a quantidade de nêutrons para o B e, consequentemente, vai ser para o C também. Ou seja, vai ficar 101 igual a 47 mais N. Beleza. Quando a gente for isolar o N, a gente vai ter que 101 menos 47. Que eu já fiz essa continha, deu igual a 54. Daí, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter que a quantidade de nêutrons aqui para o B é 54, que eu acabei de calcular, né? E, consequentemente, como o C é isótono, né, de B, como a gente viu ali na questão, aqui também vai ser 54. Beleza. Tá. Outra informação que ele fala é o íon C2+, é isoeletrônico de A. Se o íon C2+, é isoeletrônico de A, tá? Para eu saber a quantidade né, de elétrons e tudo mais, primeiro eu vou calcular o número atômico, para depois eu ver a quantidade de elétrons e quantos elétrons ele perdeu, tá? E isoeletrônico significa que a quantidade de elétrons, né, desse íon aqui vai ser igual à quantidade de A. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar e vou fazer, né, aqui, ele está se referindo ao íon, ao C, né, e ao A. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o número de massa aqui e o número de nêutrons e vou calcular simplesmente, normalmente, o número atômico para C. Então, o que eu vou fazer? Aqui é A igual a Z mais N. O A a gente tem, igual. O Z nós não temos, mais o N que é 54, tá? Quando nós formos isolar isso daqui, vai ficar 96 menos 54. Então, o Z vai ficar igual, eu também já calculei isso aqui. E aqui, para o átomo C,
vai ficar igual a 42. Beleza. Então, aqui a gente vai ter, né, que o número atômico é 42. Só que ele falou o seguinte, depois que a gente calcula aqui a quantidade, né, do número atômico aqui para o C, ele diz assim, que o íon C2+, ou seja, quando ele fala C2+, aqui eu não consigo colocar, ele está elevado, tá? Está elevado a 2+ aqui. Eu estou falando que lá no meu número atômico, geralmente quando o átomo quando ele está normal, né? Quando ele não tem íon nenhum, carga negativa ou positiva, ele não vai perder e nem vai ganhar elétrons. Então, o número atômico vai ser igual à quantidade de elétrons. Nesse caso aqui, quando ele fala que ele está C2+, C elevado a 2+, significa que ele está perdendo 2 elétrons. Ou seja, em vez de usar a quantidade de elétrons ser 42, vai ser 40 no C2+, tá? Por que a gente está fazendo isso aqui? Para a gente saber a quantidade de elétrons que possui em A. Por quê? Porque ele disse que o íon C2+, era isoeletrônico ao átomo A. Então, a gente vai pegar e vamos colocar este 40 aqui no número atômico DA, tá? Isso não significa que lá em C eu vou colocar o 40, tá? Porque em momento algum ele disse que ia mudar aqui a quantidade de elétrons, que eu ia colocar, que ele era eletrônico aqui no C. Ele só disse que o íon C2+ era isoeletrônico de A, tá? Então, aqui ele vai ficar 42, a quantidade de elétrons normal, tá? Só era mesmo aqui a parte do A que para mudar mesmo. Aí ele pergunta, sendo assim, quais são os respectivos números atômicos dos elementos A e C? Bom, a gente já calculou. Ficaria 40 e 42. Seria a letra B, tá? Agora, nós vamos voltar para a prova, que está aqui. E a gente vai fazer a questão 50. O modelo de Dalton foi de suma importância. Tá, vou pegar o spotlight. Para o conceito de átomos, moléculas e substâncias simples e compostas. Assinale a opção que apresenta apenas substâncias simples. O que é uma substância simples? Substância simples é formada por um único elemento, por exemplo, O3, O2, I2, N2. Agora, se for uma substância composta, ela é formada por mais elementos, ou seja, o HClO4, o H2O, tá? São substâncias compostas. Então, sabendo disso, a opção aqui que melhor vai atender seria o O3, esse iodo aqui, o I2, e o N2, que seria nitrogênio, tá? Então, seria a letra B. Com isso, nós conseguimos terminar a prova, né, do Colégio Naval. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado e que isso possa ajudar vocês a estudar para a prova, tá? Muito obrigada e tchau.